Dá início ao segundo dia, segunda noite de conferência. Quero convidar o pastor Wagner Amaral. Boa noite, tudo bem? Nós estamos sobre um tema que me foi passado, que é quebrando barreiras para crescer. Quebrando barreiras para crescer dá o tom. Por que quebrar as barreiras? Ontem nós estávamos sobre um subtema, quebrando a barreira do mundanismo. Era o subtema de ontem. E nós, ao invés de falarmos do mundo, nós falamos do coração, nós falamos da pessoa. Nós falamos de nós. Por quê? Porque o problema, como nós observamos, não está no mundo. Verdadeiramente, o problema, de maneira objetiva para nós, não está nele. Nós sabemos o que é o mundo, nós sabemos do seu estado, nós sabemos de sua condição. Aliás, nós sabemos através das Escrituras, o texto que foi lido aqui agora há pouco, a continuidade dele nos revela isto, aliás, toda a carta de Paulo aos Efésios, que nós fomos libertados das garras, nós fomos libertados daquela condição que vivíamos, Paulo, em nossos delitos e pecados, que estávamos como mortos, que é a condição de toda e qualquer pessoa. Então nós já conhecemos isso. Nós já sabemos o que é o mundo. E se torna até utópico, se torna até mesmo ridículo o crente que fica naquela ideia, naquela expectativa de que o mundo vai melhorar, de que o mundo vai mudar. Como eu já observei, eu fico espantado, aliás, é isso mesmo, eu fico espantado, até irritado, com crentes, principalmente líderes cristãos, que ficam decepcionados com o que acontece no mundo, que ficam decepcionados com o que acontece na política, que ficam decepcionados com a roubalheira e tantas outras coisas. Eu fico decepcionado com o crente que tem essa decepção, porque afinal de contas, o que esperar de pessoas, principalmente aqueles que têm o poder nas mãos, que não vivem segundo o princípio de Deus e que não entendem e não têm condição de viver a santidade? O que nós podemos esperar? Então o problema não está no mundo. Veja que muitos, como Jesus Cristo e tantos outros, viveram, e muitos vivem, e muitos viverão no mundo da maneira correta. E quando eu digo da maneira correta, isto implica em luta, em guerra. Isto implica sim em erros, também está incluído erros, quedas, mas um processo, um progresso na sua vida. Então o problema não está no mundo, porque nós sabemos o que ele é, nós sabemos o que esperar dele. O problema está em como nós interpretamos e reagimos ao mundo, como nós interpretamos e reagimos às coisas que estão por aí, que estão ao nosso redor, como nós lidamos com estas coisas. Então o problema, como vimos ontem no texto de Tiago, está nos prazeres que militam na nossa carne, no nosso coração. Pois bem, hoje o subtema é quebrando a barreira da religiosidade, e eu quero lidar com esse tema de uma forma diferente. Ontem nós contemplamos um texto em Tiago, na carta de Tiago. Amanhã, tanto pela manhã como pela noite, nós também voltaremos a Tiago, consideraremos a carta de Tiago, mas eu quero hoje considerar um diálogo interessante. Quero fazer algo diferente, fugir um pouco daquele formato tradicional das mensagens. Quero convidar você a considerar este diálogo que, através dele, podemos aplicar algo muito importante para a nossa vida. Pois bem, antes de chegar nele, deixa eu considerar algumas coisas. Como pastor, eu sofro quando olho para alguém e, por meio de suas ações, reações e omissões, eu contemplo um coração feio, um coração endurecido,
um coração que precisa de conversão. Quando você vive no seio da igreja, quando você vive no ministério, quando você vive o ministério da palavra, da pregação da palavra, da transformação de vida, você começa a sofrer quando você contempla pessoas com o coração feio. Veja, eu falei no coração. O rosto e o corpo pode apontar alguém feio para mim, mas isto verdadeiramente é relativo. O que é feio para mim pode não ser feio para você. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Por exemplo, eu estou olhando aqui, tem alguns que acham Tassiano bonito. Isto verdadeiramente é relativo. Muito relativo. Mas, quando nós falamos de coração, não de rosto ou de físico, mas de coração, não há relatividade. E é isso que o Senhor nos mostra através da sua palavra. O coração feio e endurecido identifica a pessoa como alguém difícil de assumir relacionamentos, difícil de amar e, portanto, uma pessoa difícil de se querer ao lado. E não há relatividade para isso. Pelo contrário, a pessoa pode fisicamente ser bela, talvez até aos olhos de todos. Todos concordarem que ela é perfeita, linda, mas se tiver um coração feio, se tiver um coração endurecido, será uma pessoa difícil de se lidar e difícil de se querer ao lado. Ou essa pessoa com um coração endurecido, ou essa pessoa encontrará alguém à sua semelhança e logo entrará em conflito com ela, o que não vai demorar muito, ou não encontrará compatibilidade com nada e com ninguém. E o resultado é o seu isolamento, tornando-se crítica de tudo e de todos. É triste identificar alguém assim, e é ainda mais feio e triste quando encontramos isso no meio da igreja do Senhor. Então eu quero falar nessa noite sobre o conflito em nosso coração. Esse é o tema. Como igreja, nós vivemos preocupados com servir ao Senhor. Isto é, com aquilo que fazemos. E muitas vezes, ao servir, ao estar preocupado com o servir, com o fazer as coisas, nós negligenciamos o fato de que todo o processo de nossa vida é dependente da conversão ao Senhor. E este deve ser o nosso foco. Conversão. E quando as Escrituras falam, ou quando o Senhor fala através das Escrituras de conversão, é de conversão total. Conversão da pessoa como um todo, considerando aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa faz, aquilo que ela possui. E como temos insistido, incluindo aí os seus relacionamentos. Este é o foco principal. É o considerar a vida como um ministério e a si próprio como um vocacionado a viver esta vocação com plenitude. O irmão aqui leu Efésios 4, de 1 a 6, e logo no primeiro versículo, me chamou a atenção o texto, Paulo fala sobre esta vocação, e aquela vocação a que ele está se referindo, não é uma vocação para o ministério pastoral, ou qualquer outro ministério na liderança da igreja. Ele está falando para a igreja, ele está falando com todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, aqueles que fazem parte da igreja. E aí nós temos Paulo exortando as pessoas a viverem dignamente, equilibradamente, coerentemente com a vocação de ser igreja. Esta é a vocação que nós temos. Isto é, se fomos alcançados pela graça do Senhor, nós temos uma vocação, e não há, como vimos ontem, escolha. Não fomos salvos para viver do jeito que nós bem entendemos. Nós fomos salvos para viver aquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo, para a sua igreja. Então nós não temos autoridade para separar a nossa vida em compartimentos, algo que muitos fazem naturalmente, mas não deveriam. Isto é religioso, isto é profissional, isto é sentimental e assim por diante. É preciso considerar a vida como ela é, como um todo, como um bloco, onde você está atado a todas
todas as ramificações que interagem entre si 24 horas por dia, todos os dias do ano e em todos os anos da sua vida, desde o seu nascimento até a morte. É assim que Deus olha para nós. É desse jeito que Ele olha para a nossa vida. Por isso, este deve ser o nosso foco, a conversão de nosso coração, este coração que determina o ritmo de nossa vida e que forma a cara do que nós somos, e que forma a cara do que você é. Forte, bonito, bem resolvido e feliz, ou fraco, feio, medíocre, infeliz, insatisfeito e inconstante. Qual é a cara que o seu coração te dá? Você já parou para pensar nisso? Não, eu não estou falando o que você vê no espelho, olhando para o seu rosto, principalmente depois de tratado, inclusive com os seus cabelos e assim por diante. Eu não estou falando só das mulheres, estou falando de todos. Eu não estou falando aquilo que você olha para o seu corpo depois que você se veste, ou até antes de se vestir, aquilo que você contempla. Eu estou falando qual é a cara que o seu coração te dá. Que tipo de pessoa você é? Como que as pessoas que vivem, convivem com você, como elas olham, identificam você? Pois bem, eu quero ajudá-lo a refletir sobre isso, analisando aqui o diálogo interessantíssimo de um jovem com Cristo, o jovem rico. Como eu disse, quero fazer algo diferente. Então vamos lá para o texto, Mateus 19, 16 a 22. Vamos ler esse texto. Ele existe também em outros lugares, mas vamos ler somente aqui. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Pode manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Senhor, nos ajude a entender o recado do Senhor para nós. Que estejamos com o coração pronto, sensibilizado para a Tua palavra e para a ação do Teu Espírito através dela. E que somente ela e a compreensão daquilo que o Senhor tem através dela ocupe nossa mente, e assim então, Pai, não permita que fujamos daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos dois momentos aqui, olhando para esse texto. O primeiro é quando o texto nos mostra a busca pela boa e eterna vida. E isto se encontra logo no início, quando o jovem pergunta: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Olha bem, seria fácil, muito fácil, nos deixarmos levar pelo desejo e pela intenção do jovem, na pergunta que ele faz: que farei de bom? Ele está disposto, na sua pergunta, da forma como ele coloca, ele não está disposto a fazer qualquer coisa, ele já determina que tipo de coisa ou que grupo de coisa ele está pronto para fazer. Então ele diz, ele qualifica, ele adjetiva, ele diz: que farei de bom? É a sua intenção, mas o seu desejo é para alcançar a vida eterna. Além de estar pronto para fazer aquilo que for bom, aquilo que vale a pena, ele tem desejo de alcançar a vida eterna. Ele quer a vida eterna. Então seria muito fácil nos deixarmos levar pelo desejo e pela intenção desse jovem. Mas a impressão que temos é que ele não desejava verdadeiramente a salvação. Esse não era o seu real objetivo. E eu quero te mostrar isso. Veja, quando falamos de vida eterna, normalmente
a nossa mente logo é jogada para o futuro. A gente pensa logo em céu, paraíso, livramento do inferno, relacionamento infinito com Cristo. A gente pensa logo nessas coisas quando falamos de vida eterna. Se você morresse hoje, iria para onde? Ou o que diria Deus se você morresse hoje para que Ele deixasse entrar no seu céu? Conhece essas perguntas? Não é assim que abordamos as pessoas quando falamos sobre salvação? São perguntas comuns na abordagem, porque normalmente nós olhamos para o futuro. Esse jovem, ele desejava outra coisa, não aquilo que está implicado em salvação, olhando para esta vida e a vida por vir, como uma vida infinita com Cristo, visando adoração, com ausência de pecados, com transformação, mudança completa. Não era essa a intenção dele. Veja, o texto nos mostra, e os outros textos que narram esse diálogo ajudam a nos mostrar isso, que ele tinha uma boa vida, ele era rico, e apesar de jovem, ele era conceituado numa cultura que valorizava o ancião. E de certa maneira, se você prestar atenção na pergunta e na resposta, na forma como Jesus Cristo responde, você vai perceber que, no geral, Jesus Cristo vai considerando o que aquele jovem fala, ou que ele responde e pergunta, considerando como verdadeiro o que ele está falando, pelo menos dentro daquilo que ele está falando. Em nenhum momento Jesus Cristo questiona aquele jovem. E diferentemente de outros textos e outros contextos, você não vê ninguém também questionando aquele jovem. Pelo contrário, ele parece ter autoridade para falar aquilo que estava falando diante das pessoas, a ponto de não ser indagado, a ponto de não ser questionado. Parece que não. Parece que o que esse jovem desejava era o elixir da eterna juventude, a fim de usufruir tudo o que ele possuía e continuar em sua busca pela felicidade, pois apesar de aproveitar o que possuía, alguma coisa ele faltava. O que ele desejava, então, quando fala de vida eterna, não é aquilo que nós normalmente falamos, e muito menos desde o Antigo Testamento se apresenta. O que ele desejava era alguma coisa que fosse permitido continuar a viver e usufruir daquilo que ele tinha, para alcançar aquilo que ele desejava na sua vida. Eu não apresentei o jovem. Quero a vida eterna. Agora, a primeira resposta de Jesus Cristo é: guarde os mandamentos. Olha o versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus simplesmente vira para ele e diz: guarde os mandamentos. O que traz uma série de implicações quando nós pensamos nessa ideia de guardar os mandamentos, como uma série de implicações como integração com o povo de Deus, portador dos mandamentos. Então, para alguém guardar os mandamentos, ele precisa estar integrado com o povo que guarda esses mandamentos. Outra implicação é a vivência dos princípios divinos e consideração à tradição religiosa recebida. Ele recebeu alguma coisa e ele precisa conservar aquilo. Ele precisa manter, viver aquela realidade. E é intrigante o fato de Jesus ter mencionado na sua lista, depois que o jovem pergunta quais, no versículo 18, Jesus ter mencionado somente mandamentos que lidam no aspecto horizontal, isto é, que tratam dos relacionamentos humanos. Isso está aí nos versículos 18 e 19. Não matar, não adulterar, não furtar, não assumir falso testemunho, honrar os pais e amar ao próximo como a si mesmo. É intrigante isso porque provavelmente Cristo sabia da necessidade do jovem e sabia aonde a conversa os levaria, aonde a conversa, o diálogo chegaria, e nós vamos perceber isso no final do diálogo. Então a primeira resposta de Cristo para o jovem é: guarde os mandamentos. E aí nós temos a primeira resposta do jovem: eu já vivo
eu já guardo o que ainda me falta. Versículo 20, o jovem disse: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Veja, mais do que a afirmação de que vivia os mandamentos, nós devemos atentar para a impressão de que lhe faltava algo. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Antes de nos espantarmos com a resposta de que ele considerava tudo isso, de que ele vivia, que ele virou para Jesus Cristo e teve a audácia de bater no peito e dizer: eu já vivo esses mandamentos, e ninguém questionou ele. Nem Jesus Cristo, nem os que estavam ao redor. Ninguém se levantou ou deu, talvez pelo menos o texto não revela isso, algum tipo de olhar, algum tipo de reprimenda. Mas antes de nos impressionarmos com essa resposta, o que deve chamar a nossa atenção é a impressão de que lhe faltava algo. Ele diz: eu vivo estas coisas, o que ainda me falta. Veja, a afirmação de que cumpria os mandamentos, ela não deve nos impressionar, até porque, de alguma forma, a maioria de nós poderia, mesmo que limitadamente, afirmar que vive tais mandamentos. Até porque, quando nós falamos tal coisa, já está implícito o entendimento de que se tem, quando afirmamos o cumprimento desses mandamentos, nós consideramos nossa imperfeição e, portanto, a nossa constante luta na busca de cumpri-los. O Senhor já considera a nossa imperfeição. O Senhor já considera a nossa luta. O Senhor sabe do que nós somos, como vimos ontem. Então, não há nada de errado considerando aquilo que somos e considerando aquilo que o Senhor sabe que somos. Se verdadeiramente vivemos para lutar, lutamos para viver essa realidade, dizer, afirmar que estamos vivendo e guardando esses mandamentos. O impressionante é a sua afirmação de que, mesmo vivendo tais mandamentos, algo lhe faltava. Esta sensação é a mesma de muitos jovens cristãos. São identificados e integrados na igreja, seguem os princípios, seguem as regras impostas, praticam a religiosidade aprendida na tradição denominacional, mas ainda com a sensação de que algo falta. O jovem normalmente acha que é a namorada ou o namorado, pelo menos em alguns momentos de sua vida. E o que falta é o namoro, ou o casamento, ou a formação adequada, ou a profissão perfeita, com o emprego perfeito, o carro, a moto, a casa, as viagens, as festas, o dinheiro para comprar o que desejar. Mas ele descobre com o passar dos anos, sem exceção, que além de não satisfazer tais coisas, ou pelo menos a sua busca, traz muita confusão. Então, meu jovem, e quando eu falo que eu estou me dirigindo aos jovens por ser uma conferência de jovens, mas você que tem mais de 46 anos, porque vai ser da minha idade, então você que tem mais de 46 anos, considere-se um jovem também, tá bom? A pergunta também serve para você. O que lhe falta? Preste atenção. O que lhe falta? Você tem esta sensação? Você poderia responder como este jovem. Veja que a resposta dele é muito interessante, muito legal, muito boa. Você poderia responder como ele: eu já faço essas coisas, eu cumpro os mandamentos, eu honro meus pais, eu vivo isto, eu sou crente, eu sou membro de uma igreja, e de uma igreja séria, eu vou aos cultos, eu participo das reuniões, eu dou o dízimo, eu faço essas coisas. Mas ainda teria a impressão de que alguma coisa lhe falta. O jovem do texto tinha tudo isso, tudo aquilo que às vezes as pessoas acham que é bom e que é necessário para viver bem, e ele ainda queria continuidade em sua procura a fim de alcançar a harmonia, a felicidade, a satisfação, enfim, encontrar aquilo que preencheria o vazio de sua vida. O que ainda me falta?
era a sua indagação. E aí temos a segunda resposta de Jesus Cristo. E uma segunda resposta contundente. O que falta é conversão. Olha o versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. Uma leitura muito superficial, rápida. Nós logo nos espantaríamos e de imediato talvez não concordaríamos com a resposta de Jesus Cristo. Se você quer ser perfeito, desfaça dos seus bens. É exatamente o que a gente procura. É exatamente aquilo que está talvez na maior parte dos corações aqui representados, sentados nesses bancos, quando pensam em formação, em profissão, quando pensam em família, quando pensam em aposentadoria, quando pensam em vida boa. É possível somente através disso que o jovem tinha na cabeça das pessoas. E aí Jesus Cristo vira para ele e diz: se queres ser perfeito, desfaça de todas essas coisas, distribua isso, vem e me segue. Veja que agora sim Cristo chega ao ponto principal, e apesar de não alistar aqui os mandamentos que abordam diretamente o nosso relacionamento com Deus, ele afirma que o jovem deveria desfazer-se daquilo que o impedia de converter-se ao Senhor. Ao contrário de seu desejo pela continuidade da vida que possuía, o que incluía toda a sua riqueza, ele deveria desistir de viver exatamente essa vida, trocando-a pela que Cristo tinha lhe oferecer. Cristo está afirmando: converta-se, quebrante o seu coração. E como nós observamos ontem, quebrantar é falir, é assumir falência. E certamente é o oposto do que qualquer um aqui deseja. Esta resposta de Cristo poderia ser aplicada de diversas maneiras. Por exemplo, quebre a motivação pecaminosa de suas ações. Quebre a máscara da legalidade. Quebre aquilo que o afasta da intimidade do Senhor, e que, na maioria dos casos, é exatamente a religiosidade imposta e vivida pelas pessoas nas igrejas. Quebre a arrogância de se ver como servo e os outros como inferiores. Quebre a volúpia de querer ter sempre a razão, humilhando o próximo. Enfim, assuma a falência de seu próprio senhorio. Reconheça que está enguiçado e que precisa de um novo motor, que precisa de uma nova direção. É isso que Jesus Cristo estava dizendo para ele, e é isso que ele poderia dizer para qualquer um de nós. E veja que isto nada mais é do que conversão, que inclui arrependimento, mudança de mente e mudança de vida, de direção, com convergir para Cristo. Meu jovem, a salvação é para esta vida. Ela começa aqui, e o pós-morte será somente continuidade. É claro que numa proporção plena, tem suas diferenças, mas será a continuidade daquilo que for vivido aqui nesta vida. A salvação é para ser sentida, experimentada, vivida em seu relacionamento com sua família. A salvação é para ser vivida diante da internet no seu quarto. A salvação é para ser vivida na decisão do que fazer no fim de semana, na intimidade de seu namoro, na sua forma de estudar e produzir, no lidar com as autoridades, nas conversas com seus colegas e amigos, nas compras que faz e até mesmo na igreja. Porque salvação não é assunto exclusivamente de igreja. Salvação não é assunto exclusivamente de culto, para ser cantado na hora das músicas, para ser lido na hora do texto, para ser ouvido na hora da pregação. Salvação é para falar de vida. Salvação é assunto de vida. Isto é salvação. Salvação é purificação, como vimos ontem, é santificação. Ela não somente, a salvação de Cristo, ela não somente nos livra da ira que culminaria no inferno, mas também tira o inferno e todas as suas características e influências de dentro de nós.
limpa, purifica, faz-nos diferentes, isto é, a semelhança de Deus, a semelhança de Cristo. Muda não somente o nosso destino, olhando para o final da nossa vida, olhando para o pós-morte, mas também nossa realidade presente e contínua. O foco não está no final, mas sim no processo, fazendo no final apenas consequência. É por isso que todas as vezes, ou na maior parte das vezes, que o Senhor, através das Escrituras, vira para o seu povo, para a sua igreja, e fala sobre salvação, e fala sobre a vida da salvação, Ele está preocupado com a santificação, Ele está preocupado com a vida aqui. Então, se eu recebo a salvação e você também, não podemos ficar sonhando, vivendo, olhando, esperando, e olhando para o futuro, sonhando com o céu, paraíso, ruas de ouro e coisa semelhante. Você foi salvo, foi alcançado pela graça, mudando de mente, de direção e de vida. Veja bem, se não ocorreu essa mudança, não houve salvação. E se não houve salvação, talvez seja exatamente essa a razão pela qual a mesmice impera. E o engessamento moral e espiritual domina a vida de tantas pessoas. É necessário salvação. O texto então apresenta a segunda e última resposta do jovem. Está no versículo 22. Não. Ele respondeu, olha o versículo 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele respondeu. Ele entendeu perfeitamente o que Cristo lhe dissera. Aquele jovem que vivia os mandamentos entendeu perfeitamente o que Cristo lhe dissera e por isso respondeu com um significativo não, apesar de não haver amor. Ele não estava disposto a converter-se. O que revela que o centro do problema encontra-se no nosso coração. Consegue entender isso? Permita-me aplicar toda esta reflexão considerando a realidade dos problemas e as necessidades de todos nós. Eu quero aplicar isso para você. O problema, em primeiro lugar, seja qual for o problema, preste bem atenção, o problema, seja qual for, não importa, não está no outro na igreja. E eu coloquei logo isso aqui porque normalmente é a resposta predileta das pessoas, incluindo os jovens, não só deles, não só de vocês, mas a partir de vocês. É a resposta predileta. Parece que as pessoas aprendem isso já desde criança. É a resposta predileta. O problema, seja qual for, não está no outro ou na igreja. Pois quando o nosso coração é convertido, nós adoramos ao Senhor servindo, preste atenção, servindo para ajudar a corrigir o que está errado, ou reagimos com compaixão e motivação para com o que está errado e desanimado. Aprendemos inclusive a perdoar e a nos sentir motivados, mesmo quando tudo corre contra. Quando o nosso coração convertido, é assim que nós agimos. Então o problema não está no outro e na igreja. O problema também, seja qual for, não está nas condições. Pois quando o nosso coração é convertido, nós confiamos no Senhor e apaixonadamente nos damos a Ele e aos outros. Aliás, esta é a essência da conversão do Evangelho, da vida cristã. Este dar-se ao Senhor e revelar este dar-se ao Senhor no dar-se aos outros, às pessoas. Como Zaqueu, que em meio a um diálogo com Cristo, teve iniciativa em fazer aquilo que Cristo propusera ao jovem rico e que foi recusado. Não precisa ler o texto, mas Lucas, lá em Lucas, quando narra esse texto aqui do jovem rico, quando você vira a página, o que vem a seguir é o diálogo de Jesus Cristo com Zaqueu. E é interessante o contraste, não posso afirmar se
se Lucas fizeram isso de propósito, mas é interessante o contraste. O jovem rico vai até Jesus Cristo. Jesus Cristo vai e passa até, e ele que chama Zaqueu. Zaqueu não queria diálogo com Jesus Cristo, Zaqueu queria só ver Jesus Cristo. Jesus Cristo então conversa com o jovem rico e diz para ele o que ele tem que fazer, e o jovem rico vai embora. E Zaqueu, mal a conversa é iniciada, pela forma como o texto revela, ele já está então disposto, e antes mesmo que Jesus Cristo diga para ele o que ele tem de fazer, ele se oferece, e ele diz: eu vendo os meus bens, eu distribuo aos pobres. Exatamente o que Jesus Cristo disse para o jovem, e que os jovens se recusaram a fazer, foi exatamente o que Zaqueu disse que faria. E é por isso que Jesus Cristo então vira e diz que hoje houve, você lembra do texto? O que houve naquele dia? Salvação nesta casa. Zaqueu estava pronto para assumir falência e mudar de vida. Então o problema, seja qual for, não está nas condições. O problema, seja qual for, também não está no tempo inapropriado, pois quando o nosso coração é convertido, adoramos em todo o tempo. Afinal, sempre é tempo de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. O problema está em nosso coração. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas essa é a realidade. E é por isso que esta talvez seja a verdade mais mencionada nas Escrituras pelo Senhor. E, inclusive, mencionada não somente aos ímpios, acerca dos ímpios, mas à sua igreja, ao seu povo. Para alguns, o problema está em nosso coração. Para alguns, na cegueira, na ausência de entendimento, achando que o estar na igreja e o seguir determinada tradição, cumprindo o ritual religioso, é o suficiente para alcançar a salvação e as bênçãos do Salvador sobre si. E é o caso, talvez, de alguns de vocês, que talvez não entenderam o que é converter-se a Jesus Cristo e então vivem um cristianismo de fachada. Para outros, o problema está na dureza do coração. Até entende o que Cristo revela, mas não o quer. Então assume uma vida de mentira. É um crente que não quer ser discípulo, é um salvo que anseia pelo mundo, é um cristão que não consegue sentir compaixão e que pratica, tira o alvo no ato de colocar a culpa nos outros ou na igreja. Para este sempre faltará alguma coisa, sempre faltará salvação. Se você quer ser perfeito, veja que esta foi a resposta de Jesus Cristo para o jovem rico. Se você quer ser perfeito, converta-se da hipocrisia, converta-se da frescura, converta-se do medo, converta-se do desejo de ser o centro do universo, converta-se da paranoia de ser vítima. É sempre a vítima, sempre coitado. Converta-se, volte-se para Deus, dedicando tudo o que é e tudo que possui. E veja, se aquilo que você é lhe atrapalha de adorar o Senhor, você precisa então abandonar a si próprio. Isto é, precisa então, como temos repetido, se quebrantar, assumir falência, para que o senhorio de Cristo se torne uma verdade em você. É o que Deus falou ao seu povo através de Salomão. Eu quero fazer isso aqui para mostrar que essa realidade é antiga. Não é algo que Jesus Cristo introduziu a partir do Novo Testamento. Se o meu povo, conhece o texto? Que se chama pelo meu nome, o que ele tem que fazer? Se humilhar. Lembra-se do que nós falamos ontem? Humildade é submissão. Humildade não é ser simples. Humildade não é se vestir de forma simples. Humildade não é ser aquele que não fala. Humildade não é ser tímido. Humildade não é essas coisas. Essas coisas aí muito revelam muito que há na pessoa. Humildade é ser submisso ao Senhor. É quebrantar-se, no sentido de que assume que não dá, não consegue, e que precisa do Senhor para conduzir a sua vida e não a si próprio como o Senhor de sua vida. Então ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O que lhe falta? Eu sei que você é crente. Eu sei que você está rolado no exercício da igreja. Talvez eu sei até que você é pastor. Talvez seminarista. Mas eu ainda tenho o que lhe falta. Converta-se. E Cristo, saiba que Cristo resolve o conflito em todo e qualquer coração. E isto começa pela salvação. Responda ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos. E responda ao Senhor aquilo que é capaz de fazer. Santo Deus e amado Pai, que as palavras que foram ditas neste lugar possam vir a nos incomodar, quebrantar todo o conflito que há em nossos corações, que nós possamos, ó Pai, se converter, se humilhar diante de Ti, que nós possamos, ó Pai, estar se entregando todos os dias inteiramente às Tuas vontades, que nós possamos, ó Pai, se redimidos, que nós possamos, ó Pai, sair daqui entristecidos e confrontados com a Tua palavra, nós possamos, ó Deus, estar dando bom testemunho onde quer que nós vamos. Nós possamos, ó Pai, estar se policiando, nós possamos estar se humilhando diante de Ti, que o Senhor possa vir a curar todas as nossas feridas, as feridas que há em nossos corações. É o que Te oramos, ó Pai, agradecido, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.